é a nossa entrevistada de hoje. Doutora Maria José Martins Maldonado, graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, neuropediatra pela USP São Paulo, neurofisiologista pela Escola Paulista de Medicina, título de especialista em pediatria, neuropediatria e neurofisiologia clínica pela Associação Médica Brasileira, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil e Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, mestre pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Saúde e Desenvolvimento do Centro-Oeste da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil e presidente da Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Doutor, o que é epilepsia? A epilepsia é uma doença do sistema nervoso central decorrente de um mau funcionamento da atividade elétrica cerebral, porque todos nós temos uma atividade normal. Por isso nós pensamos, nós agimos, todo o nosso funcionamento do nosso corpo é movido por uma atividade elétrica cerebral. E claro, com seus neurotransmissores. Quando você tem um defeito dessa atividade elétrica, você tem a manifestação epiléptica, assim chamada, né? Entendi. Então a convulsão pode ser sinônimo de uma crise epilética? Nem toda convulsão é uma epilepsia e nem toda epilepsia é uma convulsão. Mas, Maria José, qual que é a diferença? Parece tudo igual, né? Não é bem, não. Sim. Acontece o seguinte, a convulsão ou crise convulsiva, ela requer um fenômeno motor. Então, tem que ser ou um movimento de boca, de rosto, de membros, né? Você tem que ver o fenômeno, né? Motor. E a epilepsia, nem sempre ela é uma convulsão, porque pode ser simplesmente um desligar, né? A pessoa parar um pouquinho de conversar, a pessoa sentir algo diferente, ela ter um fenômeno visual que só ela pode perceber. Então pode ser somente um sintoma, inclusive autonômico, uma dor abdominal, um ataque cardíaco. Mas é uma doença comum? Ela incide em torno de 3% da população, sabe, Zé? Mas ela tem alguns comprometimentos. Por exemplo, o complicado dessa patologia é que os epiléticos não controlados, por exemplo, é muito complicado para eles trabalhar, né? Dirigir um carro. Perigoso, né? Até, Perigoso, ele se põe em risco e coloca quem está na rua perto também em risco. Então tem algumas profissões que epilético não pode ter. E o que fazer durante uma crise? A crise convulsiva é um fenômeno que ele é autolimitado. Ele começa e ele termina sozinho, via de regra. A maioria das convulsões, pelo menos na infância, né, que é onde eu trato, elas geram em torno de 3 minutos, máximo 5 minutos. Isso é a grande maioria, mais de 90% das convulsões. Mas nesse momento, o que você tem que fazer? Primeiro, não desesperar, porque a convulsão ela não mata nesse momento. É virar de lado, tirar tudo que está em volta para que a pessoa não se machuque. Não se engasgue também. Por isso a posição, né? Deixa de ladinho, não precisa desenrolar a língua, machucar o dedo, porque nesse momento a criança, o adulto, ele trava a boca, fica duro. E muitas vezes as pessoas tentam colocar o dedo para poder desenrolar a língua, a gente escuta tinha essa coisa, né? A gente escuta muito isso ainda. E eu sempre oriento, não precisa nada disso. Só coloca de lado para poder obstruir as vias aéreas. E se a criança vomitar ou salivar, ela está de lado, ela não engasga, que é o perigo da convulsão. Já vai ter a fluidez, né? Aí. Por isso que a gente de vez em quando escuta, faleceu da convulsão. O falecer da convulsão não é bem da convulsão. Geralmente é da complicação, né? Estava sozinho, principalmente adulto. Né? Adulto pode cair, bater a cabeça. Mas a maioria dos problemas que acontecem é porque aspira. Então, se saliva, se vomita, aspira, ou seja, vai para dentro das vias aéreas, e a pessoa não consegue respirar. Ainda existe aquele preconceito, eu me lembro lá da minha época de criança, que a pessoa tinha uma crise epilética, o pessoal não chega perto porque vai pegar, e aí ficava todo mundo saber se ajudava, se não ajudar. Ainda existe isso? Olha, muito menos, mas ainda existe. E a epilepsia não é contagiosa, né? E a gente fica até triste quando vê, né? Isso é histórico. Se você vai na Bíblia, os epiléticos, eles eram a parte da sociedade, eram tidos como tomados pelo diabo, enfim, inúmeras interpretações, né? Muita exclusão, muito tabu ainda gera, né? Ainda tem em torno deste tema. Mas graças a Deus com o esclarecimento e a educação, cada vez menos. A gente vê isso, uma atuação importante das escolas. A gente vê professor orientando,
Meus filhos, quando pequenos, tinham orientação de quando um amiguinho tinha convulsão, o que devia fazer. Então, hoje, graças a Deus, a educação muda tudo, né? Com certeza. Inclusive isso. E quais são as causas da epilepsia? Pois é, a epilepsia ela pode ter causa primária, que é quando você não tem uma etiologia estabelecida, e a gente quer chamar também de idiopática, ou de origem familiar, porque nossas mazelas, nossas doenças geralmente são herdadas, né? Mas nós temos as epilepsias secundárias. Secundárias é uma patologia inicial. Secundária é um trauma, secundária é um tumor, secundária é uma paralisia cerebral, que é uma cicatriz que ocorre quando a criança nasce mal, né? Secundária é uma meningite. Secundária é alguma patologia que vem antes, né? Sim. E acaba que a convulsão é somente uma manifestação da doença. Então ela pode ser passada para os filhos geneticamente? Pode. E quando geralmente aparece? Pode ser herdada sim, né? Então só que é um gene que não é só simplesmente tê-lo na sua carga genética, ele exige também alguns outros fatores para poder se manifestar. E qualquer um pode ter epilepsia. Então desde qualquer faixa etária, tanto do recém-nascido até o idoso. Mas um adulto assim que nunca teve, ele pode vir a ter? Pode, porque também vão surgir as doenças. E aí entra nas epilepsias secundárias que eu te falei. Né? Então você vai ter complicadores, por exemplo, crise convulsiva. Eu tenho criança, por exemplo, que não come direito. Faz uma hipoglicemia quando é bebê. Ele pode fazer uma convulsão por conta da hipoglicemia, mas aí não é chamada de epilepsia. Sim. É uma crise convulsiva, né? Você pode, por exemplo, o idoso, né? O idoso, por exemplo, ele é muito delicado do ponto de vista metabólico. Eles fazem um desarranjo metabólico, eles podem fazer uma crise convulsiva. Crise convulsiva, que às vezes não é a epilepsia. Não é a epilepsia. Porque a epilepsia é uma doença do sistema nervoso. Tem que ter obrigatoriamente uma recorrência, entendeu? Então o epilético, ele tem crise hoje, ele tem semana que vem, ele tem várias vezes ao dia, ele tem todos os dias, e cada um tem a sua epilepsia, entendeu? Então, do jeito que você está falando, é uma maneira de se fazer o diagnóstico, é a recorrência. Uma delas é a recorrência. E quais as outras? Isso. Segundo, a investigação, né? Então, você faz um exame chamado eletroencefalograma, que é um exame praticamente utilizado e único para você diagnosticar o tipo de epilepsia, porque não basta você falar, ele tem epilepsia. Não, você tem que classificar o tipo da epilepsia para que você possa instituir um tratamento adequado, porque senão você não consegue controle daquela crise epiléptica. Aquela coisa de, nem sei se é nessa doença, mas eu estou buscando na minha memória, a pessoa vai ter que tomar choque, lembra umas histórias assim na cabeça, não, tem uma coisa a ver, não tem nada a ver? Não. É lenda. No registro psiquiátrico, sim. Isso ainda é utilizado, sim. Mas na epilepsia, não. A gente não costuma fazer esse tipo de terapêutico. O que a gente usa muito, sim, são as medicações chamadas antiepiléticas. Né? Medicações que iam ter uma ação central para poder fazer o controle da epilepsia. É um tratamento químico, então? É um tratamento químico. E que tem que ter muita disciplina, porque tem que ter horário para tomar, não pode esquecer, porque senão o que acontece? Passa o paroxismo e a criança tem crise convulsiva. A alimentação influencia nisso? Não, nada a ver com a alimentação, não. Existe sim uma terapêutica diferente, por exemplo, você faz todo o tratamento com anticonvulsivante, que existe inúmeros no mercado. A gente vai prescrever dependendo do tipo da epilepsia. E de bons resultados. E de bons resultados. A grande maioria das epilepsias são boas, são benignas, evoluem bem, curam na infância. Tem cura, então, a epilepsia? Boa parte delas tem. Definitiva? Sim. Sim. Então você tem existe um questionamento, existem algumas epilepsias, inclusive, que elas curam sozinhas, mesmo sem antiepilético. Muitas vezes a manifestação ela é única, 2 vezes e nunca mais tem. Tanto que assim, a gente toma cuidado, quando faz a avaliação do primeiro paciente, da primeira crise convulsiva, a gente não ir dando assim, o anticonvulsivante à torta e à direita. Você faz toda uma triagem. Então o paciente convulsionou, uma criança convulsionou, vai ou ao ambulatório ou ao consultório, né, com essa queixa, a primeira coisa que você vai fazer é a investigação. Então você faz o eletroencefalograma, que é o exame que vai mostrar o defeito da atividade elétrica cerebral, e você vai pedir tomografia, ressonância, uma investigação de triagem metabólica, o que você acha que vai definir a etiologia, ou afastar uma etiologia ruim para aquilo. Geralmente, a epilepsia pura, primária, você não encontra nada. Você tem alteração eletroencefalográfica, que ela é positiva em 50% dos pacientes. Sim. Mas muitas vezes o paciente ele tem epilepsia, ele não tem eletroencefalograma alterado, que é uma coisa muito complicada para você explicar para pai e mãe. Mas doutor, ele desmaia e o eletro é normal? Sim, porque você não faz um Doppler de eletroencefalo, né? Como a gente faz o Doppler de coração, que o princípio é o mesmo, tá? Certo.
Você não faz um Doppler de uma epilepsia, a menos que seja uma epilepsia intratável. Você vai fazer uma coisa chamada vídeo EEG. Você vai monitorar durante muitas horas. Normalmente o traçado ele é feito durante 20 minutos. E às vezes naquele período você não pega. Constata. Exatamente. E se a pessoa que toma o remédio, ela cansei de tomar esse remédio, será que não tem uma cirurgia para resolver isso? Então, a indicação cirúrgica você faz quando? Quando você tem uma coisa chamada displasia. Você tem um defeito do tecido neuronal, né, do tecido encefálico, e aquele tecido com defeito gera uma atividade elétrica anômala. Então, ele tem indicação da cirurgia, desde que também não se controle por medicamentos. Porque sempre quando você controla por medicamentos, você não vai para um tratamento mais agressivo, que é a cirurgia, né? Então, doutora, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de saber se dá para levar uma vida normal, então, com a epilepsia. Com certeza. A grande maioria dos pacientes, bem medicado, leva uma vida absolutamente normal, principalmente na infância, que é a faixa etária que eu trato, né? Grande parte das crianças ficam curadas. Poucos é que vão para a fase adulta ainda usando medicamentos. E infelizmente tem os 5% da epilepsia que não controla com nada, nem com medicamentos, nem com a cirurgia, nem com dieta cetogênica, nenhuma das terapêuticas atuais. Mas graças a Deus é uma frequência muito pequena. A maioria das pessoas tem uma vida boa, tem profissão, tem família, trabalha, só que não pode esquecer de tomar o medicamento antiepilético. Na hora certa, da forma certa e assim uma qualidade que tem que ter quem tem epilepsia, chama-se disciplina, para poder ter sucesso. Em tudo na vida. Obrigado pela entrevista. Obrigada eu. Eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview. Até lá.